Oi, 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 pessoas, tudo bem com vocês? Tudo indo? Beleza mesmo? De bom? Não vou falar filme que nem geleia, porque senão já viu, né? Não pode. Tem que estar... Eu faço assim para procurar um lugar para pôr o pé, assim que a mesa tá balançando, e aí já viu, né? Então, pronto, achei o lugar. Então eu tô aqui, né, mais uma vez no meu cantinho e dando mais uma sequência naquelas minhas séries que eu invento aqui, né? Tá na Bíblia, então hoje a série tá na Bíblia, tá bom? Então ontem eu fiz o vídeo, esqueci de cumprimentar. Ave Maria, que mulher avexada, mulher avexada. Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que for que você estiver vendo este vídeo, sinta-se, cumprimentado, abraçado. Oi, gente! E amém a todas as saudações, né? Beleza? Tá bom assim? Então tá bom. Então eu estava fazendo, né, como eu já comecei falando, falei da a irmã, né, que perguntou para mim sobre a pedra de tropeço, que foi a pedra de tropeço, né, no começo, lá para os judeus, mas na verdade depois tornou-se a pedra angular, né? Porque outro dia a gente fala sobre isso. Então eu lembrei que da passagem da figueira seca. E aí eu procurei aqui e eu sempre que ouvia esta passagem, eu ficava pensando, né? Por que que o Senhor Jesus amaldiçoou a figueira, se não era tempo de figos, né? E eu sempre ouvi essa palavra e a exortação, né? Vocês já sabem qual que era. Tá vendo? Nós temos que dar frutos na presença de Deus. E porque nós temos que fazer isso e temos que fazer aquilo, e porque Jesus não se agrada, né? Aquelas coisas todas. E aí eu estava vendo, estava procurando, e eu achei em dois locais, né? No Mateus 21, Mateus 21, versículo 22, e no Marcos 11, versículo 1. Ixi, agora eu mesmo escrevi, agora me perdi, que também eu faço uma bagunça, né? Bom, mas eu vou ler aqui para vocês as duas, né? E aí, vocês sabem como que é, né? O barulho, né? Ninguém tá entendendo nada, mas, né? Nossa, na hora da exortação, eles querem mais é o quê, né? Eles querem mais aquela emoção, e glória a Deus, e aquele barulhão, e aquela, sabe? E eles acham, né, que isto é, né? Vamos glorificar. E tem uns que ainda pedem, né? Dá glória a Deus, igreja, glorifica teu Deus, igreja, né? Tem uns que ainda pedem, né, para ter mais movimento, né? Porque a gente também sabe que tem muito presbítero que adora, né? Adora a manifestação, igreja barulhenta, né? Significa que ele, né, tá, né, agradando a plateia, né? Então, eu sempre falava assim, nossa, mas por quê? Não era tempo do figo? E por que ele amaldiçoou, né?
Então vamos aqui, ó. No Marcos, ele não fala nada de amaldiçoar, tá? Porque tem passagens, né? Tem muitas passagens que estão nos evangelhos, tanto de Marcos como de Lucas, né? Aquela passagem, ela está nos evangelhos, mas algumas sempre tem alguma coisa a mais, né? E outras que omitem alguma coisa também. Isso não significa que está nada errado, é apenas, né, a visão do escritor, né? Quando você está vendo um acontecimento, quando alguém conta, né, aquela velha história. É a maneira e a narrativa, né, de cada um. Então, ó, a figueira seca, aí já está junto com a purificação do templo. Eu vou ler os dois, beleza? Então vai. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, presta atenção nesse detalhe. Tinha uma figueira, ele avistou de longe e ela tinha folhas. Foi ver se nela acharia alguma coisa e chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isto. Aqui, no Marcos, termina aqui a passagem da figueira, tá? Aí depois continua, porque aí, e vieram a Jerusalém, e Jesus entrando no templo, aí já vai começar outro trecho da purificação do templo. E aí vamos agora aqui no Mateus, tá? Vamos aqui no Mateus. Aqui já tá a figueira seca. E no Marcos tá a figueira seca também, mas tá junto com o outro capítulo da purificação do templo. Então, o Mateus, né? E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. Presta atenção nas folhas. E disse-lhes, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo, que Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo que por que tá? Em verdade vos digo que se verdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte disserdes, ergue-te e precipita-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Beleza? Então, vamos aqui. Então, qual é o meu assunto? E eu não sei, talvez algum de vocês também tenha, né? Também tenha essa dúvida, ou talvez não, né? Talvez é só minha cabeça que é assim, né? Então, toda a vida que eu ouvi essa palavra pregada lá dentro do templo, pelos presbíteros, que gritam, que se esguelam e que falam, eles nunca falaram sobre, depois que eu fui ver outras pregações, né? Desses, né, da mídia, estudiosos, né?
que não gritam, só leem e explicam, né, a passagem. Então, por que eu falei? Presta atenção que ele falou que ela tinha folhas. Eu adoro figos, eu tenho só 3 pés de figos aqui no meu quintal. Adoro. Eu faço compotas de figos verdes, eu faço licor das folhas, né? Então, eu mais ou menos sei o que ele quis dizer. Então, o que acontece? Elas dão os frutos, depois caem todas as folhas, não fica folha alguma, a não ser uma ou outra, né? Mas ela dá aquela carga de figos, né? E depois ela não tem mais folhas. E o que chamou a atenção de Jesus? De longe, ele estava de longe, ele olhou a figueira e o que chamou a atenção? Que ela tinha muitas flores. E aí ele falou, nossa, né? Ela tem muitas flores. Por certo, ela tem algum fruto. Então, ainda que não era tempo, ainda que as outras figueiras estavam sem folhas, sem frutos, aquela estava assim toda bonita, né? Formosa, cheia de flores, né? Vai que era uma figueira temporã, né? Então ele pegou e foi. E aí qual foi a explicação que eu, depois vendo, né, os pregadores, os que se formam aqui no YouTube, por que ele amaldiçoou? Né? Eu vi inclusive essa interpretação, uma das que eu ouvi foi do Caio Fábio. E depois eu ouvi também do Hernandes, né? E esses todos que vocês também devem acompanhar. E aí, ele explicou o seguinte, que, claro, ele também explicou sobre os frutos, né? Que ela não dá os frutos, mas ele explicou o seguinte, como ela estava, todas estavam secas e só ela estava formosa e cheia de folhas. Ele imaginou que ela estava, né, como eu já disse, temporã. Só que não, ela só estava bonita e formosa, mas não tinha fruto nenhum. Então, a exortação que eles, né, deram é o seguinte, eles não ficaram gritando, né, como lá na instituição, como alguns presbíteros, né, se esguelam, e porque você tem que dar fruto, e porque você tem que fazer isso, e fazer tudo aquilo que a gente sabe. Ele disse assim, que ela era tipo assim, uma propaganda enganosa. Como muitas pessoas, tá dando para perceber? Muitas pessoas, né, se veste de crentão, se veste de crentona, né? E por fora ela está assim, como dizia aqui o meu presbítero, né? Ele usava muito essa palavra ataviada. Nossa, eu detestava essa palavra. A irmã está bem ataviada, o irmão está bem... Que é mais arcaico do que isso, né? Mas tudo bem. Então, o irmão está ataviado, né, como um crentão, né? E a irmã também está aqui, né? E perante a irmandade, perante os presbíteros, né? Sentados ali nos bancos, ele parece aquela figueira cheia de flores, bonita, né? Mas nada de frutos bons, não produz frutos e por isso que ele, né, ficou pé da vida, né, e amaldiçoou a figueira. Deu para entender, né? Aí ficou tão claro na minha mente, né, na minha cabeça, e eles explicam dessa maneira tão bonita, né?
e não, né, julgando ninguém, não falando, colocando medo em ninguém, né? Porque pode falar o que quiser, pode dizer o que quiser, podem defender quanto quiser, mas as igrejas, elas fazem um trabalho de medo. O objetivo da igreja é amedrontar os fiéis. Elas não querem de maneira alguma fazer um trabalho assim, calmo, de ensinar, porque a função da igreja não é essa. A função da igreja era ensinar. O que Jesus fazia na sua caminhada com os discípulos? Ele ensinava. A proposta da igreja, do presbítero, do pastor, é ensinar. Ensinar, pastorear as suas ovelhas, pastorear os seus fiéis, dirimir as dúvidas, não ficar amedrontando, não ficar toda noite apontando e tá vendo. E outra coisa, né? Aqui em tempo algum não está escrito nada disso, né? Mas podem fazer uma pesquisa, Falam mais do outro, né? Do encardido, falam mais do inferno do que do céu. Falo sem medo de errar. Claro que não é 100%, claro que não é todos, claro que tem muitos que não fazem assim. Mas a grande maioria, aqueles que não sabem lidar, né? Não lê, não tem conhecimento, né? O que eles fazem? Eles abrem, né? E eu não estou negando, eu acredito nos dons, eu acredito que realmente tem alguns que recebem a luz do Espírito Santo para pregar, eu acredito nos dons de visão, nos dons, em todos os dons eu acredito, mas nem todos têm esse dom. Então, é sempre o quê? Aquelas palavras repetitivas, aquelas palavras. Eles podem ler qualquer passagem. A pregação é sempre a mesma. Você é isso, você é aquilo, você que se cuide, você, sabe, colocando medo nos fiéis. E tem os que também, né, fazem dos fiéis, né, o show da noite, né, e só pregam benção, e só pregam que você vai fazer isso, que você vai ter aquilo e aquele outro. E não é esta a proposta da igreja, certo? Então, as folhas eram bonitas, muito bonitas, e todas estavam sem nenhuma folha, já tinham dado seus frutos. E esta chamou a atenção do Mestre maior Jesus Cristo, porque ela estava cheia de folhas. E tem fruta, quem lida com chácaras, sítios, fazendas, sabe que tem árvores temporã. Tem árvore que não é época de manga, ela sempre tem umas 3 mangas no pé, tem árvore que tem, todas elas têm alguma, né, que aparece, que eles chamam de temporã. Então, era sobre isso que eu queria falar hoje, beleza? Então, ó, já 19 minutinhos, eu acho que já deu para entender, então era isso, sobre a figueira seca. No fim, tem uns que vai dizer, mas no fim deu na mesma. Não deu na mesma. Por quê? Porque o que chamou a atenção foi as folhas. Ela era uma propaganda enganosa, como muitos se fazem de santos, de maravilhosos, dentro das denominações. Propaganda enganosa. Sai dali, né? Não entendeu nada, só grita. Gente, eu fiz pesquisa.
os que mais gritam, os que mais fazem barulho. Você pode perguntar para eles, olha, você entendeu? O que falou isso? Ai, sabe, eu não entendi, eu só sei para mim, eu não sei explicar. E por aí vai, tá bom? Então, meus queridos e minhas queridas, era isto. Espero que vocês tenham gostado. Quem já sabia, né, que não tinha dúvidas nenhuma, ótimo. Mas isto eu estou falando bem lá atrás, quando eu comecei a ir para a igreja. Claro que depois, né, com o tempo, as coisas todas vão se esclarecendo, graças a Deus. Beleza? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Acho que Ele há de querer, né? Fui!